Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam na paz, com saúde. Espero que vocês estejam preenchidos da presença de Deus, que é o mais importante. Que vocês estejam buscando o que é de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque assim as demais coisas, como diz a palavra, vos serão acrescentadas no tempo e no modo de Deus. Bom, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui em João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não foste vós que me escolhestes, a mim. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros e vos designeis, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele te chama para viver o chamado dEle. E não você escolhe viver o chamado de Deus. Se é que você me entende. É Deus quem te escolhe, não é você que escolhe. Se você está fazendo a obra do Senhor e foi escolha sua, você tem que parar e refletir se é a vontade mesmo do Senhor esse chamado. Porque geralmente Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Tem pessoas que são chamadas para evangelizar, outros são chamados para ser profetas, outros para cuidar da casa de Deus e outros para pastorear. Mas, no entanto, o chamado do Senhor, seja lá de que forma for, de que cargo for, seja que chamado for, eu quero te dizer que, mesmo que você não queira, se Deus quer, se Deus te chamou para esse chamado, a qualquer momento você vai correr, você vai fazer, você vai acontecer, você vai correr para muitos lugares, mas você não vai conseguir sair do centro da vontade de Deus. Você não vai conseguir fugir. Porque quem não é chamado, geralmente quem não é chamado, olha o trono, olha a coroa, olha a cadeira, olha a posição. Mas quem é realmente chamado, geralmente não quer ser e nem viver o chamado. Porque quem é realmente chamado, foge. Quem é realmente chamado, olha os espinhos. Sabe que no chamado tem espinhos. Sabe que no chamado tem sofrimento. Sabe que no chamado tem perseguição. Geralmente, quem tem chamado, quem tem realmente o chamado, todos os dias, praticamente todos os dias, tem vontade de desistir.
Eu vou te falar por experiência própria. Eu vivi muitos anos da minha vida, muitos anos, sabendo que eu tinha um chamado. E eu fugi desse chamado durante muito tempo. E eu sofri tanto por ter corrido, por ter fugido do chamado de Deus. Porque eu queria fazer a obra. Sempre quis fazer a obra. Mas eu não queria assumir o chamado. Porque eu assumir o chamado é uma coisa muito séria. Requer muita responsabilidade. Requer muita renúncia. Quando Moisés foi chamado, ele inventou um monte de desculpas. Inventou não, ele colocou, né, as dores dele. Primeiro ele disse que quem era ele. Ele falou para Deus quem era ele. Depois ele veio falar, sou um homem de duras palavras, não sirvo para isso. E terminou cumprindo o chamado. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Jeremias foi chamado com 17 anos. Jeremias era adolescente. E Deus chamou. E ele teve que viver o chamado. E ainda por cima, a vida de Jeremias, o chamado de Jeremias, Deus ainda disse que ele não iria casar. Ele iria viver para o chamado. É muito difícil viver o chamado. Jesus, quando ele estava ali no monte durante 40 dias e 40 noites, renunciando à própria carne, ele sofreu e ele foi tentado todo o tempo por Satanás. Mas no final ele teve recompensas. E para se chegar a recompensa, geralmente sofre-se muito. Abre-se mão de muitas coisas. O abrir mão traz recompensa. Mas até você ter recompensa, você sofre, você padece, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão, você tem que, como diz um ditado antigo, dar a sua cara a bater. Porque não é fácil você dizer que você vive o chamado. Porque as pessoas logo procuram um defeito para apontar em você. Como é que pode? Diz que é profeta, diz que é pastor, diz que é pastora, mas faz isso, faz aquilo. Jesus, o próprio Jesus, ele foi amado por muitos. Mas todo lugar que Jesus viveu e cumpriu o chamado dele, existia uma multidão que seguia, existia os discípulos que o acompanhavam e existiam os fariseus que sempre estavam em algum lugar observando o que Jesus estava fazendo. Mas eles não estavam observando para imitar Jesus, para ser imitadores, para ser seguidores. Eles estavam o tempo todo observando para questionar, para inspecionar, para investigar o que Jesus fazia, para encontrar uma falha. Quando Jesus fez lá a obra no sábado, eles questionaram.
Quando Jesus perdoou aquela mulher pecadora, eles estavam lá para questionar. Em todo momento existiam fariseus para questionar o que Jesus fazia. Então não é fácil viver o chamado. Você não vive o chamado porque você quer. Você vive o chamado porque Deus te chama. E porque não tem jeito. Porque quando Deus chama, Ele chama e acabou. Aí você deve estar se falando, eu não tenho capacidade nenhuma. Ninguém é chamado por capacidade. Ninguém. Ninguém é chamado porque tem jeito de pastor, de pastora, de missionário, de profeta. Ninguém tem cara de nada. Aí de repente você se vê numa vida que você estuda para uma coisa, se forma em outra, e de repente você é chamado para fazer a obra de Deus. E você abre mão de tudo isso que você quis durante a sua vida inteira. Aí você tem vontade de estar na sua casa, você tem vontade de viver a sua vontade, os prazeres da vida. E você tem que renunciar a tudo isso para viver o chamado de Jesus, para viver o chamado do Senhor. Em outrora, em outro tempo, antigamente, houve um tempo que eu tinha um canal no YouTube, mas para fazer a minha vontade, a vontade da minha carne. E era um canal que tinha muitos seguidores. E através desse canal, aí você deve estar se perguntando, você ganhava dinheiro? Ganhava. Eu fazia um trabalho que eu ganhava dinheiro com esse trabalho. Pela internet. Pelo YouTube. Eu era recompensada financeiramente. Aí hoje eu estou aqui num canal com menos de 200 pessoas, fazendo a obra de Deus, sendo criticada o tempo inteiro, sem apoio de ninguém. Tenho meus inscritos, agradeço por cada um todos os dias, pelos poucos inscritos que eu tenho. Eu apresento a vocês que me apoiam todos os dias. Apresento ao Senhor que abençoe cada vez mais a vida de vocês, que param para ver meu vídeo, que param para ouvir essa palavra. Vocês vão ser abençoados, e recompensados. Eu creio nisso. Mas eu não estou aqui para ser recompensada. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para passar aqui, só isso, a palavra de Deus. A palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Para a edificação da minha vida e da sua vida. Para que em momentos de dificuldades, eu e você, nós possamos ouvir a voz de Deus. Eu não estou aqui para ter status, para ficar famosa, para ganhar dinheiro. Porque eu não vivo desse canal. O canal não me dá dinheiro. A obra de Deus não me dá dinheiro.
A obra que eu faço por amor. Por amor ao Senhor. Eu faço essa obra por amor a Deus. Por obediência ao chamado de Deus na minha vida. Se eu não tenho o apoio de muitos, eu sempre falo, se eu não tenho o apoio de muitas pessoas, amém por isso. O que importa é que eu estou fazendo o que Deus quer. O que Deus quer é que eu faça a obra dele. Deus me chamou para fazer a obra dele. Deus me chamou para falar a vidas. Deus me chamou para falar a multidões. Deus me chamou para curar feridas. Eu posso ter muitos defeitos. Eu não sou perfeita. Você não vai ver perfeição em mim. Eu não sou modelo de perfeição para ninguém. Sou humana, sou limitada, sou imperfeita. Todos os dias peco e todos os dias peço perdão. Todos os dias peço misericórdia. A misericórdia do Senhor. Mas estou aqui vivendo o chamado do Senhor. O chamado de Deus. E não é fácil viver o chamado. Porque você é questionado o tempo todo, você é observado o tempo todo, você é criticado o tempo todo. Basta uma respiração diferente para alguém lhe questionar, para alguém criticar. Mas o mais importante de tudo isso é que eu e você, que tem o chamado de Deus, que você viva o Evangelho de Cristo. Que você viva o chamado do Senhor. Que você abra mão da sua própria vontade e faça a vontade de Deus. Porque nós não vamos ser recompensados nessa vida. Nós não vamos alcançar riquezas, não vamos alcançar fama. Tem muitas pessoas que alcançam, sim. Tem muitas pessoas que alcançam dinheiro, tem muitas pessoas que alcançam fama, tem muitas pessoas que alcançam o glamour por fazer a obra de Deus. Tem muitas pessoas que ficam famosas. Mas não vai ser todo mundo. Entenda isso. Não vai ser para todo mundo. Eu aceito o que Deus fizer na minha vida. Eu aceito o que vier de Deus. Se vier de Deus 200 inscritos no meu canal, e esses 200 inscritos ouvirem a palavra do Senhor e forem edificados, eu vou ficar feliz, porque eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Hoje eu faço a vontade do Senhor. Hoje eu não estou mais no tempo das trevas, que eu fazia um trabalho na internet, que eu tinha um canal na internet que não edificava vidas. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus. E eu não faço, eu falo sempre no meu canal. Eu sempre falo isso, gente. Eu não faço acepção de pessoas. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é única em todas as religiões. Deus, Ele tem interesse em falar com qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer pensamento, de qualquer escolha. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se Deus, que é Deus perfeito, não faz acepção de pessoas, quem sou eu para fazer? Eu tenho muitas pessoas no meu canal
que foram pessoas do meu canal antigo e que hoje ainda me acompanham nesse canal. Não porque eu sou melhor do que todo mundo, não. Mas porque eu tenho certeza que independente da escolha, da cor, da nacionalidade, da religião de vocês, vocês têm um amor a Deus, como eu também tenho. E Deus ama a vocês e a mim da mesma forma. Deus, Ele tem amor por vidas. Ele tem amor por almas. Todos nós somos feitos do mesmo barro. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Parem de falar de religião. Parem de fazer acepção de pessoas nas redes sociais, nos canais. Parem de falar dos outros. Vamos falar de Jesus. Vamos falar da palavra de Deus. Teve muita gente agora, nesses últimos dias, que estavam fazendo a maior comemoração, porque o chamado serial killer, né, Lázaro, foi morto. Bom, eu coloquei em minha rede social do versículo de Ezequiel que fala, né, sobre... eu não me lembro bem as palavras que eu coloquei, como foi a publicação, mas eu coloquei sobre Deus não ter prazer na morte do ímpio, mas que quem vive fazendo injustiça colhe a maldade. Lázaro, ele conhecia a palavra de Deus. Ele já foi conhecedor da palavra. Ele foi conhecedor da palavra, né? E segundo informações que eu não sei se são verdadeiras, porque eu não vi, eu não sou testemunha de nada, mas segundo informações, ele fazia parte de uma seita que ele tinha um acordo de matar no mínimo 200 pessoas. E muitas vidas foram ceifadas, né, pelas mãos desse homem. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, assim, se ele morreu, foi permissão de Deus. Porque a palavra de Deus fala que não tem uma folha que caia de uma árvore sem a permissão do Senhor. Deus permitiu, sim, Deus permitiu. Mas eu não sou ninguém para julgar este ser humano que viveu aqui sobre a terra. Porque eu também sou humana. Eu também estou sujeita a errar. Eu também estou sujeita a pecar. Eu também posso errar. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De repente eu posso estar falando aqui para vocês, eu posso ganhar almas para Jesus, eu posso ganhar 1000 pessoas, posso ganhar milhões, trilhões de pessoas e de repente pecar e perder a minha alma e errar. Nós não somos perfeitos. Perfeito só existiu Deus. Então vamos parar de julgar. É muito triste um ser humano que vive assim, né? Porque trouxe sofrimento para muitas pessoas, para muitas famílias. Trouxe sofrimento para a família dele também. Mas que com tudo isso, Deus é que sabe. Porque ele morreu ou não. Eu não posso falar nada. Eu não julgo ninguém.
porque eu já ando muito ocupada com a minha vida. A minha vida tem muita coisa para ser feita. Eu ainda tenho que fazer muita coisa para Deus. Eu ainda tenho que consertar muita coisa na minha vida. Eu ainda tenho que mudar muito. Eu ainda tenho que abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Eu ainda tenho que mudar muita coisa aqui dentro de mim. Então eu não posso julgar ninguém. O julgamento que fique para Deus. Certo? Bom, fiquem todos com Deus. Sejam grandemente abençoados com essa palavra de hoje. Vocês são muito bem-vindos. Você que me escuta do YouTube, não vou me escutar do Instagram, porque eu já estou vendo aqui que o vídeo já está em mais de 25 minutos. Eu não vou poder postar no Instagram esse vídeo. Então, esse vídeo só vai ficar no YouTube e no Facebook. Você que me escuta de qualquer lugar que você esteja acessando essa plataforma, eu quero te dizer que Jesus, independente de quem você seja, Ele te ama. Ele te ama de forma especial, tá? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ficar tanto tempo nesse vídeo, por me ouvir até o final. Te agradeço, meu carinho, de coração, tá? E Deus te abençoe. Até a próxima.